Pois é, eu queria, inclusive, falar dessa questão desses processos todos, do qual o senhor, né, acusado, a Operação Calvário, o senhor, inclusive, em outros momentos, chegou até a comparar com a Lava Jato, não só pela quantidade, né, de desdobramentos, mas também por uma alegada perseguição. O senhor acredita que para até 2022, quando o senhor oficializar a sua candidatura, ainda terão novas fases? Acha que isso ainda dá pano para manga, para falar de um jeito mais simples? Olha, Angélica, eu não disse que parecia, eu disse que era, porque efetivamente é. O lavajatismo foi um processo, né, estabelecido no país, que foi o braço jurídico dessa guerra híbrida. E ele foi o responsável por uma caça à esquerda. Não existe lavajatismo contra a direita. Denúncias tem que não acabam mais, mas você percebe que não existe isso. Você teve lavajatismo, que era a utilização de denúncias seguidas, né? Dificuldades para que os denunciados pudessem ter acesso às denúncias. Nesse caso específico da Calvário, você tem um alvo. Qual é o alvo? Primeiro é Ricardo, naturalmente. Segundo, a família, que é uma forma de desestabilizar. E terceiro, o grupo e o projeto político. Observe que há um corte, inclusive misógino nisso. Né? Se você perceber o que estão fazendo com Márcia Lucena, ou o que fizeram com Estela Bezerra, é algo terrível, amigo. É preciso que as pessoas de bem se percebam, né, o que é que está sendo criado. Em relação a mim, eu tenho uma tranquilidade tão grande que eu consigo falar. Qual é a pessoa que tem um mínimo de culpa em algum cartório e consegue enfrentar como eu tenho enfrentado ao longo desses 2 anos e meio, onde não se coloca um único depósito na minha conta? Não existe. Não existe um único patrimônio meu, seja sequer dito ilícito. Absolutamente. Não existe um único superfaturamento. Essas coisas são claras. E o lavajatismo, Angélica, só se estabeleceu, você também há de concordar, em função da imprensa. Foi a imprensa que fez o Moro da vida, o Deltan Quem é o seu Dallagnol. Sérgio Moro, Ricardo? Quem Eu seria o seu acho, Sérgio eu acho, Moro? eu acho que vai ser desvendado daqui a pouco com uma clareza tão grande. Quando, sabe, os acordos forem desvendados. Porque houve muito acordo no meio disso. Vai chegar um momento para isso, Angélica, não tenha a menor dúvida disso. Né? O que eu acho que é importante esclarecer é que você não tem superfaturamento. Né? Para você ter ideia, os meus bens, todos eles listos, foram bloqueados e os dos demais também. Sabe por quê? Não foi porque encontraram um desvio. Não existe isso. Existe uma coisa chamada danos morais coletivos. Ora, danos morais coletivos seria se um hospital negasse atendimento a alguém ou à população, coisa que não aconteceu no meu governo. Muito pelo contrário, eu sou o responsável por 1.495 leitos hospitalares a mais. Você sabe por que a gente passou por essa pandemia ou está passando sem implosão do sistema hospitalar? Porque nosso governo, meu governo, né, duplicou a capacidade hospitalar. Nós passamos de 78 leitos de UTI para 281, com recursos próprios do Estado, porque na época não havia habilitação no Ministério da Saúde, estava suspensa. Então, como é que você justifica um Estado ter todos os seus indicadores sociais, econômicos e humanos, né, todos eles em franca ascensão durante 8 anos, todos, né? E, ao mesmo tempo, alguém abrir a boca para poder dizer que existia um OCRIM, confundir o melhor governo que esse Estado já teve com o OCRIM, é pura política. E eu estou disposto e vou até o final, não tenho a menor dúvida, porque eu vou encontrar justiça, Angélica. Se não encontrar aqui, eu vou encontrar em outro canto, nós vamos encontrar em outras instâncias. Compreendeu? Porque você não pode simplesmente destruir ou tentar destruir alguém simplesmente porque tem algum ódio ou então porque atende a alguma diretriz política. Você não pode fazer isso. Né? O Ministério Público é uma instituição extremamente importante nesse arcabouço democrático.
O judiciário é outra instituição fundamental, afinal, é quem decide tudo. Todos os impasses são decididos lá. Então, você não pode ter, como nós tivemos no Brasil, uma intromissão indevida, criminalizando a política e perseguindo claramente correntes de opinião. Eu sou daqueles que, se você tiver alguma prova contra alguém, esse alguém tem que ter o devido processo legal, tem que ser julgado e condenado, desde que tenha provas. Se você não tem provas, você não pode inventar, você não pode fazer narrativas, você não pode criar uma narrativa. Então, na verdade, né, você não tem nenhum elemento que justificasse toda essa exploração que foi feita. Né? Eu lembro, rapaz, como eu lembro, né, que essa coisa, evidentemente, não veio daqui, né? Essa coisa é lá de cima. Esse é um jogo que é um jogo nacional. Eu não sei, talvez, o que é que essa turma aí estabeleceu isso no país, olhava para Paraíba e olhava com uma certa preocupação para o governador da Paraíba, que construiu aqui uma resistência reconhecida no Brasil inteiro e particularmente no Nordeste, em relação aos desmandos que o golpe de 2016 iria acarretar no país, e nós tínhamos razão. Né? Então, se promover uma condenação prévia, onde eu não tinha onde falar. Eu lembro, rapaz, que o Fantástico, ele disse que eu tinha ido para Búzios, eu não conheço Búzios, né? Que eu tinha ido para o Sambódromo, para o Carnaval, eu nunca fui no Carnaval do Rio de Janeiro, que eu tinha ido no Rock in Rio, apesar de adorar música, eu não fui no Rock in Rio. O único Rock in Rio que eu quase queria foi de 1985, que eu morava no Rio porque estudava lá. Ou seja, é uma maluquice esse negócio, mas serviu para ser a parte risível, né? Tu compreendes como as mentiras foram se estabelecendo ao redor e acabou. A única coisa que a operação pegou de concreto, porque os que receberam confirmaram, era a história de um dinheiro no Rio de Janeiro. Eleição de quem? Minha que não era, foi eleição de João Azevedo. Eu nem candidato fui. Eu nunca me envolvi, porque realmente eu não tenho contato com empresários, nunca tive. Pode ver, essa era uma grande reclamação em relação a mim, porque dizia que eu era chato, né? Mas eu procurava me preservar não tendo contato com empresários. E esse recurso que foi para a campanha de João, de acordo com o que todos disseram, campanha do atual governador. E eu é que fui denunciado. Ou seja, evidentemente que ninguém está atrás de culpa, não. Está atrás de impedir que um pensamento político, né, que teve a coragem de meio que desmanchar um jogo oligárquico que sempre existiu nesse nosso Estado, ele pudesse desaparecer. Então, essa condenação prévia, é claro que ninguém tira o prejuízo que a mim foi feito. Prejuízo, inclusive, pessoal, né? Eu não Qual falo é o peso pessoal. da Calvário na tua vida política, Ricardo, hoje? A minha vida política, ela me fez primeiro assim compreender que eu era mais do que eles pensavam, que eu era mais do que eu pensava, né? Me fez compreender isso. Segundo, me colocou numa posição de que não por mim, mas também por mim, mas por tudo que aconteceu e que acontece nesse país, desde os que são famosos e os que não são, porque esse processo aí de opressão ele está presente nas pessoas menos conhecidas. Você não viu a história do hacker, do Walter Delgatti? Qual é a história dele? Era um cara que era fã do bolsonarismo, era fã lá daquela República de Curitiba. Quando entrou lá no Instagram daquele povo, percebeu a podridão que era, a combinação que era. Então, mas ele foi perseguido antes. Ele foi perseguido por uma causa comum, particular, enfim. Isso se introjectou no nosso sistema e é preciso curar o sistema, porque se não curar o sistema, você não recompõe a democracia. Na minha vida pessoal, foi muito forte, né? Afinal, minha família foi perseguida. E se você vai atrás, é simples, vai lá, é apartamento de 65 metros, é assim que as pessoas moram, as pessoas vivem, né? Ninguém, sabe, não se encontra um depósito bancário fora da linha, fora dos salários.
Minha previdência, que eu tenho há mais de... vinha da época da poupança de 30 anos, né? A minha previdência, ela tem um detalhe. Todo recurso que entrava em época de depósito do meu salário, no mesmo dia. Portanto, é algo que, sinceramente, quando as pessoas descobrirem isso, é uma pena que não vão descobrir, porque a mídia, a grande mídia, a imprensa, jamais me dará o espaço que tiveram para tentar me enterrar, né? Jamais. Né? E até mesmo porque, se me dessem, seria a palmatória para eles. Seria a palmatória, porque se não fosse eles, se não fosse a grande mídia, nem Lava Jato existiria e nem Calvário existiria. Seriam denúncias que faltaria um mínimo de sustentação para se estabelecer como uma denúncia séria e que pudesse procurar culpados em mim. Repito, se alguém tirou 1 centavo, que responda, mas responda dentro do processo legal. Agora, você transformar uma acusação numa narrativa, através de uma narrativa, é muito sério tudo isso. Eu não estou falando de Ricardo, eu estou falando de uma coisa chamada Estado de Direito. E rezo e luto para que ninguém, por outros motivos, caia nisso, porque o Brasil já está cheio de exemplos, né? E eu espero que isso não vire, evidentemente, um modus operandi de um setor do judiciário que quer ser maior do que o judiciário, de um setor do Ministério Público que quer ser maior do que o Ministério Público. Isso depõe contra a Constituição dos poderes e órgãos. E no caso da Paraíba, isso é muito mais pesado do que a Lava Jato, porque envolve vários e vários. O papel do TCE é um papel que me causou vergonha, né? Eu governei dos 8 anos, 7 anos de seca, 4 anos da pior crise econômica que esse país já teve. Foi assim que eu governei. Entreguei, sabe como Estado? 300 milhões em caixa, mais de 500 milhões em convênios. Não tem na história da Paraíba um governador que tenha deixado dinheiro em caixa para o seu sucessor. Eu deixei 300 milhões e todas as contas pagas. Eu deixei 127 obras em execução, parou tudo. Mas deixei 127 obras com recursos em um estado superavitário. Eu dei aos professores 232% de reajuste na remuneração durante 8 anos. Nem o Maranhão fez isso, a Paraíba fez. Né? Sem a propaganda, mas fez. Então, tudo isso para poder o TSE chegar e dizer, ou deixar aberto, né, combinando com o Ministério Público, para que eu fosse denunciado por eu ter criado codificados. Isso é uma falta de respeito com a memória, amigo. Codificados vem desde Wilson Braga. Se você for agora lá na Frei Damião, se você for lá no Trauma, você vai encontrar centenas, não é um não, são centenas de pessoas que vêm desde a década de 90 e que continuaram, compreendeu, como codificados, e disseram que eu criei codificados. Está lá escrito. Como é que você acusa alguém dessa forma? Então, tudo isso traz um prejuízo, evidentemente. Do ponto de vista político, é o que eles queriam, evidentemente. Né? Eles queriam me tirar. Só que, amigo, eu sou uma pessoa que eu aprendi a caminhar contra a correnteza, a nadar contra a maré. Eu sou desse jeito.